volta aqui com o Inter CJC para todo o Brasil e neste bloco a gente vai continuar aqui o bate-papo. A nossa conversa aqui se iniciou no bloco anterior e que está muito esclarecedora. Estamos falando de um assunto que, dependendo do ponto de vista, fica um pouco polêmico, mas está tudo aqui caminhando bem. Você que está em casa está entendendo, eu que estou aqui também estou aprendendo e está muito bom. Estamos falando sobre essa questão de religiosidade, de religião. Será que o evangelho, ele é uma religião? Será que o cristão, por que o cristão não aceita ser taxado desse nome? Ah, você vai à igreja, então você é uma pessoa religiosa? Sim? Não? Estamos falando sobre isso. E para me ajudar, estou recebendo aqui dois convidados, dois pastores que estão aqui me dando uma grande ajuda. Estou recebendo aqui o pastor Gesiel Siqueira, ele que é da Assembleia de Deus em Mutirão, está nos dando aqui uma força muito grande nessa conversa, está me ajudando aqui. E juntamente com ele, o pastor Sanderson Mota, da Igreja do Evangelho Quadrangular em São Bernardo. Também está nos dando aqui uma força muito grande nessa conversa. E no bloco anterior eu cortei aqui o pastor Gesiel, na hora que ele ia falar sobre a criação dele na Assembleia de Deus, né, pastor? Sim, sim. O que aconteceu lá, pastor? Fui criado na Assembleia de Deus, né? Eu nasci em 80, então eu sou novo, mas eu peguei um período de transição da igreja. Entregou a idade, viu? Foi na época, por isso que ele falou. Para a gente explicar. Eu peguei um período de transição da igreja. Eu aprendi a vida toda na Assembleia de Deus, dentro dos nossos conceitos doutrinários e costumes, não é? Que existiam certas práticas sociais que a religião não nos permitia. E eu não faço críticas ao meu passado, até porque eu sou neto de pastor, sou filho de pastor da Assembleia de Deus, e hoje eu sou um pastor da Assembleia de Deus, não é? Eu não deixei a minha denominação. Porém, baseado na religião, a igreja foi engessada durante um longo período. E engessando, fazendo com que as pessoas se afastassem da igreja, se afastassem de Jesus. Por quê? Porque lá atrás, se eu aparecesse na igreja careca e com a barba que eu estou aqui hoje, a religião ia me condenar. Por certo, como o Sanderson falou aqui, eu seria colocado à parte. Até se tivesse caído o cabelo? Pois... Se só não cortasse, caiu o cabelo. Não, pois é. Né? A ação da natureza era tolerada, mas por estilo, porque eu sou careca por estilo, né? Por estilo próprio não era aceito. Os jovens da nossa igreja não podiam frequentar um cinema, não íamos à praia, não íamos a um shopping center. E tudo isso em nome da religião. Na verdade, que eles queriam colocar como evangelho, aonde eu falei com o senhor no bloco que passou. São os excessos da religiosidade. Hoje, graças ao meu bom Deus, nós tivemos a oportunidade de crescer no conhecimento, que é uma orientação bíblica. A Bíblia vai falar isso para nós, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Então, nós conseguimos alcançar o conhecimento com ele, a maturidade, e entender que o evangelho está acima das práticas religiosas. Até porque, quando eu falo de práticas religiosas, hoje a gente vai bater em muitas coisas por aí, né? Até porque vivemos século XXI e ainda existem crentes que se baseiam em secretismos religiosos. Que tudo isso vai envolver religião, né? E é um assunto polêmico, como você mesmo disse, e vasto. Porém, eu acredito que a religião, de fato, a pura, como o próprio Jesus falou, nunca vai ser problema. Mas o excesso da religiosidade, sim. Até porque foi esses excessos da religiosidade que levaram tantos outros a passarem lá no passado por dificuldades e privações. Então, eu uso aqui a fala da minha criação e do meu conceito doutrinário como igreja para entender ou fazer entender, tentar ajudar aos que nos ouvem, que o evangelho praticado à luz da Bíblia, ele consegue sobrepor a religião. Mas aqueles ainda que dão muita ênfase para a religião acabam sufocando o evangelho e afastando as pessoas dele. A religião tem esse poder de afastar as pessoas. Os religiosos
tem o poder de afastar. Os evangélicos que pregam o evangelho de Jesus, eles têm a capacidade de ajuntar, porque essa é a ordenança de Jesus. Aí eu volto na minha fala inicial, o problema não vai ser nunca a religião, o problema vai ser a prática religiosa excessiva. E todo o excesso, como eu já disse, vai trazer dano. O senhor nos deu um exemplo aí, né, da sua vida em particular, e da questão, né, do ensinamento, né, da forma que foi passado, da forma que foi ensinado. Mas hoje em dia, como talvez um jovem, né, que está recebendo um ensinamento, ele deve, vamos dizer, filtrar essa questão, né? Pegar aquilo que está sendo ensinado, comparar com a palavra de Deus, observar suas práticas. Essa é a melhor forma para um jovem, para uma pessoa, ela talvez não cair, né, nesse erro, né, de ficar, de até cair numa autobitolação, né, se existe essa palavra, para ela não cair nesse erro, né, da religiosidade, de transformar, né, a palavra de Deus, que é algo libertador, em algo que vai aprisionar ela. Qual é a melhor forma? Essa observação, essa análise, isso ajuda? A melhor forma é ter a palavra de Deus como referência, como espelho. E todas as pessoas que pensam, todos os pensadores na história da humanidade, todas as pessoas que pensaram, elas eram tidas como rebeldes. Jesus foi o maior pensador de todos. Os fariseus vinham com a cartilha, com a lei, Ele não queria nada ali, né? com os requisitos, com os preceitos. Jesus, ele pensava. Além dele ser o próprio Filho de Deus, o Cristo, o Deus vivo que nos libertou, ele pensava. Então, ele fez a gente pensar. E todas as vezes que você questiona alguma coisa, você pondera alguma prática religiosa, algum pensamento, ou algum sistema que está por trás de uma sociedade que domina, ele é rebelde. Ele é filho do diabo. Ele é isso, ele é aquilo, porque você pensou. Jesus nos ensina a pensar. O que Paulo vai dizer aos Romanos? Um versículo muito conhecido, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. O que diz? Todo mundo usa isso, né? Mas não usa para pensar. Irmãos, que podemos ter um culto racional. Apresentemos nosso corpo em sacrifício vivo. O que é o culto racional? O que é razão? Razão é você saber o que está fazendo. A gente sabe quem a gente adora, a gente sabe qual é a nossa posição mediante a sociedade, sabemos o Deus que servimos. Isso tem um culto racional, é pensar, não ser irracional. E muitas das vezes a religião faz com que as pessoas se tornem irracionais. Comete atos sem pensar. Aí no versículo 2 ele diz o seguinte: transformais pela renovação do nosso entendimento. O que é entendimento? A pessoa ser inteligente, a pessoa pensar, saber o que ela está fazendo, não ser levado por conceitos religiosos, ser levado pelo que a massa diz, pelo que o povo diz. Existe um ditado que as pessoas usam até hoje, dizendo que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é grande mentira. Muito. É grande mentira isso. Então, para que a gente não caia, as gerações futuras não caiam nessa cilada da religiosidade, do sistema religioso, é só pensar. Para e pensa e analisa o que a Bíblia diz. Só isso. Eu vou usar aqui, Joey, uma outra colocação que o Sanderson falou. A religião, ela acaba passando por cima do direito do próximo. Correto. Então, quando eu falo dos meus conceitos hoje de costumes não doutrinários, porque o doutrinário eu mantenho porque é baseado na Bíblia, mas os costumes da minha denominação, do meu segmento de prática de fé, isso não vai me fazer melhor e nem pior do que ninguém. A religião faz a pessoa entender que o que ele está fazendo é o melhor. Infelizmente, falamos hoje para dentro da igreja é isso. Por levantar bandeiras denominacionais baseadas em religião, muitas das vezes a gente acaba ouvindo coisas desagradáveis, do tipo que a igreja tal é isso e aquilo, e a minha igreja é uma igreja boa. E isso é coisas da religião. Porque quando a gente pensa voltado para o evangelho, nós vamos lembrar que quando acontecer o advento, que é o mais esperado da igreja, não vai
não vai subir placa de igreja. Então, quem está liberto da religião respeita os outros, respeita a prática, respeita a liturgia, respeita os métodos dos outros. E a religião, infelizmente, os movidos pela religião acabam desrespeitando aos outros. Então, eu acho que é uma colocação também muito boa. O religioso intenso, né, que chega a se levar à religiosidade extravagante, ele é uma pessoa que acaba não respeitando a adoração, o culto do próximo, a liturgia, a forma de se vestir. Eu não sou contra os irmãos que andam de terno e gravata, que mantêm o rosto barbeado. Pelo contrário, respeito. Mas dentro do que nós estamos falando, o respeito tem que ser mútuo. Não é porque hoje eu me tornei... Hoje, como me chamam, né, um assembleiano renovado. Para mim, a Assembleia de Deus é uma só. Mas o assembleiano renovado do mesmo... Não chama o senhor de o de viado, não, né? Algo sim. Mas o engraçado é que, para essa questão do respeito, de você não deixar isso subir a cabeça, isso não acontece só dentro do Evangelho para o outro, não acontece também para as pessoas de fora. Verdade. Né? Onde o cristão às vezes, não, mas o fulano é de outra religião e não vou nem falar com ele. Isso acontece, e não deveria. Né? E infelizmente, às vezes, parte de nós cristãos, que nunca deveríamos ter esse tipo de prática, não é? Até porque como que eles vão aceitar se não há quem pregue? E o religioso é isso. Se ele vê alguém bebendo, ele não fala porque o cara está bebendo. Ele não fala com a prostituta, ele não fala com o homossexual, ele não fala com ninguém porque ele acha que ele vai se contaminar. Quando, na verdade, Jesus ele nos comissionou para que nós fôssemos essas pessoas. E eu tenho certeza que esse debate aqui vai abrir muita mente de muita gente aí a respeito do Evangelho e da religião e vai ser de grande relevância para a vida espiritual de quem nos ouve. E vocês acham que, além, né, aqui dessa conversa que a gente está tendo aqui na TV, talvez de outros programas que abordam esse tema, estudos que são feitos, livros que são feitos sobre essa questão, vocês acham que as igrejas hoje têm falado sobre essa questão, têm falado sobre isso, têm tocado nesse ponto, para explicar para os seus membros o que é religião, o que é o Evangelho, o que é a prática do Evangelho, discutir essas diferenças? Vocês acham que existe isso hoje? Era para ser mais intenso. Claro que as barreiras, vamos colocar do lado denominacional, como o pastor Gisel colocou. As barreiras denominacionais estão caindo aos poucos. Verdade. Alguns anos atrás, vamos usar um exemplo, um crente assembleano não cumprimentava um crente batista com a paz do Senhor. Verdade. Não cumprimentava. As outras igrejas não falavam com outro. Se você visse um irmão que tivesse de bermuda na igreja e de camiseta, está desviado, está afastado. O termo era assim desse jeito. Só que com o longo dos anos, essas barreiras foram caindo. Precisam cair mais ainda. Mas já melhoramos, vamos botar aí, né, pastor Gisel? Demos 50% de melhora, já progredimos. Creio que ao longo dos anos, a gente vai progredir mais ainda. É óbvio que muitos pastores alertam, falam, ensinam, mas poderia ser mais intenso. Creio que essas barreiras denominacionais vão caindo a cada dia. Porque, é como eu disse na minha palavra anterior, quando você pensa, analisa e pensa, se torna um pensador, não crítico, mas um pensador, quando você está baseado em Romanos 12, 2, renovação do seu entendimento, quando você pensa, a sua mente abre, você não fica com aquela mente engessada, controlada pelo sistema, não. A questão é só pensar, é só colocar na balança o que é bom, o que é ruim. Como disse, as barreiras caíram muito. Creio que ao longo dos anos vão cair mais. Eu creio assim. Com certeza. O que o Sanderson falou, hoje existe uma liderança, até uma liderança desse tempo presente, porque, brother Joey, eu sempre falo uma coisa. No passado, nós vivíamos debaixo de uma liderança vocacionada, né? Vocacionada pelo Espírito, mas que não tiveram a oportunidade que essa geração teve de se assentar
e ter o entendimento à luz do ensino, não é? E por isso eu acredito que, como já avançamos 50%, nós vamos ter um avanço ainda maior, porque os pastores estão tendo coragem de ir hoje ao plenário e expor para eles a respeito da liberdade do evangelho e de tirar a mística, né, da religião, porque acaba se tornando uma mística no meio da igreja. Então, eu acredito que num espaço curto de tempo, em vista de todo o tempo que já caminhamos, num espaço curto nós vamos ter uma evolução muito grande, né, na mente do povo. Até porque o cronista vai dizer que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, e o excesso da religião foi um mau caminho que a igreja pegou. Só que temos acordado para isso, temos nos arrependido. E com o nosso arrependimento, Deus vai ouvir a nossa oração, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra, em nome de Jesus. Show de bola. Obrigado, pastor Gesiel. Obrigado, pastor Sanderson. Agradeço muito a presença de vocês. Vou pedir para vocês deixarem o endereço da igreja, rede social, telefone, que vocês quiserem. Tá bom? Começando mesmo pelo pastor Gesiel. Só olha para aquela câmera ali, pastor. Fique à vontade. Manda bom, meu agradecimento aqui ao programa Inter, ao brother Joey, uma pessoa ímpar, viu? Gostei demais daqui da condição. Eu sou o pastor Gesiel Siqueira, sou pastor presidente da Assembleia de Deus do Mutirão, que fica lá em Belfor Roxo, Nova Aurora, Rua Hadley de Aquino, número 4, tá bom? Facinho de chegar. Chegou em Nova Aurora, perguntou onde é o Mutirão, a galera toda vai saber. Vou mandar um abraço, porque a nossa igreja hoje é mais conhecida como uma família que não para de crescer. Então tá lá um abraço, pessoal do projeto, Vivo para Gerar Vida, um abraço, beijo no coração de todos, que as bênçãos de Deus repousem sobre a sua casa e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Show de bola, pastor Sanderson, fique à vontade também. Nós somos membros da Igreja do Evangelho Quadrangular de São Bernardo. Um abraço ao meu pastor, toda a nossa igreja. Nossas redes sociais, Sanderson Mota, Facebook, Instagram, @Sanderson Mota. Temos um canal no YouTube com algumas mensagens, né, que Deus nos emprestou. Eu costumo dizer isso, Deus nos empresta as mensagens, a gente não tem, tudo vem de Deus. Sanderson Mota, segue lá. E vai ser um prazer ser seu amigo, vai ser um prazer compartilhar com você as coisas do reino de Deus. Obrigado, pastor Sanderson, pastor Gesiel, foi um prazer. Espero vocês outras vezes aqui no programa, tá bom? Galera de casa, o programa acabou. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Eu te espero no próximo Inter. Tchau, valeu.